Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Lucas Braga. Uma nova ferramenta usada para dar golpes vem aparecendo com mais frequência no Brasil: as estações rádio base falsas. Em resumo, as RBs bloqueiam o sinal das operadoras e usam a rede 2G para disparar SMS com phishing. No episódio de hoje, a gente explica melhor como funcionam esses golpes e o que é possível fazer para você se proteger. Então já deixa 5 estrelinhas pro Tecnocast no seu app favorito, segue a gente e aguenta aí que a gente já começa depois de um recadinho do Sicredi. Sabe aquele seu projeto de mudar de casa ou trocar de carro? O Sicredi tem uma dica de como tirar eles do papel com organização financeira e planejamento. Pois é, isso é possível através de consórcios. E o Sicredi conta com vários tipos para você transformar seus planos em realidade. E o mais legal é que você pode simular e contratar direto pelo aplicativo ou, se preferir, com um dos gerentes com atendimento consultivo. E para quem não sabe, a grande vantagem de comprar bens ou serviços por consórcios é que você não paga taxa de adesão e nem juros. Para melhorar ainda mais, no Sicredi você conta também com um time especializado que fica ali à sua disposição para sanar todas as dúvidas que aparecerem. E os índices de aprovação são bem altos. Em média, todos os participantes do grupo são contemplados em até 80% do prazo. O Sicredi liberou mais de 50 bilhões de reais em cartas de crédito para apoiar as conquistas dos associados, com mais de 6.400 contemplações por mês. Então entra lá em sicredi.com.br/consórcios e consulte as opções e as condições. Consórcio do Sicredi, o melhor caminho para suas conquistas. Se você é brasileiro e tem um telefone celular, com certeza você já recebeu algum SMS fake. Aquelas mensagens que geralmente vêm com um link para você pagar uma conta que está em aberta, alguma cobrança indevida, ou então você ganhou pontos, milhas aéreas, né, em algum programa aí. E geralmente são golpes de phishing. Espero que você já saiba disso. Se você não sabe, né, não clique nesses links. E é um golpe que está ficando cada vez mais comum, principalmente em grandes cidades. Recentemente, inclusive, a Polícia Civil fez uma operação em um apartamento próximo ali ao metrô Paraíso, em São Paulo, e eles invadiram o apartamento, derrubaram a porta. Dentro do apartamento encontraram uma antena que estava na janela e notebooks que estavam ligados na antena, disparando essas mensagens. Então, o criminoso aluga o apartamento, utiliza algum nome falso ali, um laranja, né? Eles instalam essas estações e somem do mapa. Só que daí, essas antenas disparam centenas de milhares de mensagens num horário de pico, por exemplo, apontando para uma grande avenida ali de São Paulo. Isso gera um lucro gigantesco para esses golpistas, né, através desses golpes, mas ao mesmo tempo dificulta bastante o trabalho da polícia de descobrir quem são os responsáveis por essas operações. E bom, estamos aqui, Lucas Braga, nosso especialista em telecom, e queria, Lucas, que você explicasse para a gente um pouco mais como que funciona esse golpe, né? Qualquer um pode instalar uma antena e sair disparando SMS de golpe para todo mundo, né? É fácil assim? Bom, vamos lá. Primeiro aqui a gente tem que dividir como esse golpe é feito. Normalmente, um golpe por SMS, ele é enviado por um chip aleatório. Normalmente, as pessoas têm ali seus equipamentos que chamam de chipeira, que coloca ali um monte de chip e disparam pela própria rede da operadora de celular, né? E vai por número aleatório, ou então pega alguma lista vazada de cadastro e dispara para todo mundo. Só que a Anatel e as operadoras têm feito um trabalho muito bom, inclusive, de coibir esse tipo de spam. Então ficou mais difícil para alguém ir ali na banca de jornal, comprar um chip e disparar 1000 mensagens por dia. Seu chip com certeza vai ser bloqueado, sei lá, na 15ª mensagem. Então o que os criminosos fizeram? Eles criaram a sua própria operadora de celular, olha que legal. Então a gente tem aqui, claro, TIM Vivo e tem, sei lá, Clayton.
Então, o Clayton, o que ele faz? Ele foi lá e comprou uns equipamentos que as operadoras usam e instalam nas antenas delas. Equipamentos que chamam ERB, que é a Estação Radiobase. E ele cria ali uma rede falsa. Essa rede falsa que está aberta para qualquer celular ali entrar. Eles não colocam um controle pelo chip, né? Eles aceitam todo mundo como se fosse uma rede de roaming. Então, o que eles precisam? Que os celulares se conectem nessa rede falsa. Então, eles também, além de criar essa rede falsa, eles bloqueiam, eles geram interferência nas redes verdadeiras. Então, nas redes da Claro, TIM, Vivo, eles geram interferência para o sinal delas caírem e esses celulares conseguirem se conectar automaticamente no espectro mais livre, que é da operadora Clayton. A partir do momento que o telefone está conectado, já dispara ali um SMS imediato que não passa pela rede da operadora, ele chega no seu chip sem nenhum mistério, a operadora nem sabe que isso está acontecendo, e eles conseguem fazer isso em regiões, né? Então, o cara ali aluga ali um Airbnb ali próximo ali do Itaim, ali da Avenida Paulista, em lugares que tem um grande fluxo de pessoas, no horário de pico, liga esse sistema, não precisa ter ninguém ali no local, é o notebook que está funcionando de forma remota ali, dispara, chega o link, a pessoa abre, às vezes ela até tenta abrir o link, mas não vai funcionar porque a rede é falsa, mas quando ela voltar para a operadora de verdade, ela vai conseguir abrir e pronto, tá ali o golpe enviado, né? Assim, as operadoras têm feito todo esse esforço para coibir o SMS e os golpistas usaram uma própria rede de celular. E isso é um problema, porque não somente é um crime, mas isso também gera interferência nas operadoras de celular que pagam pelo espectro. A Anatel é responsável por fiscalizar tudo isso e, assim, pessoas podem ficar sem acesso a serviços de emergência por conta disso. É muito grave. Eu vi o pessoal comentando que até a maquininha de cartão, né, não estava funcionando. O lojista falando, cara, tem dia que eu não consigo usar, tem horários que eu não consigo usar a maquininha de cartão, porque, não sei, perde a rede, cai e é isso. E aí que ele foi descobrir, né, com a operação da polícia, que era por conta dessas estações disparando SMS aí. E o agravante é que, em alguns casos, essas ações foram executadas a partir de um carro que você deixa, por exemplo, estacionado na esquina. Então, o cara que quiser tentar correr o menor risco possível de ser pego, ele pode ficar numa esquina num dia, no outro dia ele muda de lugar, mas sempre na mesma região, e isso dificulta ainda mais o rastreio dele, né? A localização dessa pessoa, e aí fica difícil também para as pessoas que estão envolvidas entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai lá e fala, olha, eu tô aqui querendo usar minha maquininha de cartão, mas tá com problema no sinal. Aí vai um técnico lá, só que ele chega num dia que tá tudo ok, porque o cara não tá lá interferindo no sinal. Então começa a gerar uma série de transtornos que é difícil de rastrear e, consequentemente, de combater, né? Total. E assim, toda essa falha, ela existe por conta de uma tecnologia, que é o 2G. O 2G já é uma tecnologia antiga. Aqui no Brasil, como o GSM chegou ali no início dos anos 2000, então já estão aí conosco há muito tempo. É uma tecnologia que ainda tem um percentual relevante de usuários. A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante, mas a maioria das pessoas mesmo, nos dias de hoje, já não usa o 2G. Todo mundo tá ali no 4G, no 5G, muito raramente no 3G. O 3G também já tá bem em desuso. Só que os telefones são compatíveis com 2G, 3G, 4G e 5G. A partir do momento em que o Clayton bloqueia, claro, TIM e Vivo, a única rede que fica disponível é a dele, que é 2G. Qual que é o problema do 2G em tudo isso? Ele não tem uma autenticação do chip, ele consegue aceitar todo mundo. No 3G, no 4G e no 5G, a autenticação já é mais avançada e consegue garantir uma criptografia de que você está conectando numa rede de verdade. Então, o grande problema de tudo isso ainda é o 2G. A gente já tem alguns celulares que permitem que você desative o 2G. No Samsung, nessa versão mais recente da One UI, apareceu aqui pra mim até. Você ativa uma opção que inibe a utilização do 2G. Agora, no iPhone até tem jeito, mas é muito mais difícil. Fica naquele modo restrito que você não consegue conectar em nenhuma rede Wi-Fi diferente. Enfim, caos. Basicamente, a gente não vai conseguir meio que se prevenir disso. Mas quando você fala que o problema é o 2G, o problema é o 2G nos aparelhos ou o problema é o 2G nas operadoras? Porque as estações são autônomas, não é pela rede das operadoras. Qualquer um instala antena ali, né, de estação de rádio base. Então, o problema é ter o 2G ainda funcionando nos celulares, é isso? Sim.
por mais que a gente passe, por exemplo, para um switch off, que é o desligamento completo do 2G no Brasil, os aparelhos ainda são compatíveis com 2G. Que pra mim não faz muito sentido. Vamos combinar? Você pega um iPhone vendido nos Estados Unidos, até mesmo um modelo específico pra lá, que é o que não tem bandeja de chip, ele tem suporte a 2G, 3G, 4G e 5G. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nem 3G mais. Pula direto pro 4G e do 5G. Funciona com o CDMA, que não existe mais nenhuma rede funcionando no mundo. Então, assim, por que os fabricantes não bloqueiam ou simplesmente param de incluir isso nos chips, né? Tudo bem que é um só que tá tudo ali, a plataforma já tá pronta. Vem tudo da Qualcomm ali, imagino, né? O modem já tá com... É tipo um Wi-Fi, você compra, ele suporta todos os Wi-Fis desde do começo. Exatamente, tanto é que você falava, quando uma empresa lançava um celular, por exemplo, ela colocava lá 5G, automaticamente você já sabia que ele era 5G, 4G, 3G, até chegar no 2G, quer dizer, é uma cascata de tão comum que é essa prática, né? E o curioso é que no caso do Android, o Google decidiu permitir que redes 2G fossem desativadas a partir da versão 12, que foi lançada no segundo semestre de 2021. O problema é que, assim, embora você tenha esse recurso desde o Android 12, ele não é ativado por padrão. Sim, aqui na Samsung só chegou agora na One UI 7. Pois, exatamente. E ainda tem essa questão, alguns fabricantes ainda podem deixar esse recurso oculto, quer dizer... Então, é um mecanismo de segurança, mas que ele acaba sendo pouco acessado porque as pessoas não sabem que ele existe. Não sabem nem pra que serve, né? A minha mãe nem sabe que tem a configuração no celular pra você, por exemplo, forçar sempre 5G ou 5G só quando necessário. Tipo, as pessoas leigas não estão olhando essas configurações. Então, ela só quer que funcione. Exatamente. Ter a opção não ajuda muita coisa, porque daí ainda passaria por ter a conscientização. Então, por isso que aí eu concordo com o Lucas que deveria ser uma coisa mais, tipo, isso de fato não é usado pra mais nada, então vamos colocar desligado por padrão. Você pode habilitar. Exato. Mas está desligado por padrão, né? Geralmente, quando a gente tem normas envolvendo tecnologias de comunicação, costuma haver alguns, eu não diria acordos, mas algumas conversas entre entidades de vários países para eles definir se faz um comportamento de um certo padrão ou então faz de outro. Então, por exemplo, eu acho que seria o caso, sei lá, da União Europeia pensar em já estabelecer uma norma que ele viesse desabilitado por padrão e de forma que outras organizações de outros países, a exemplo da Anatel aqui no Brasil, seguissem pelo mesmo caminho. Porque quando uma organização desse tipo toma uma decisão desse porte, geralmente as outras, nos outros países, começam a olhar também para o assunto e, de repente, nisso você começa a ver essa decisão vigorando no Brasil, no mundo todo, né? Então, eu acho que faltou um pouquinho de a gente está colocando aqui meio que a culpa sobre sobre os fabricantes de celulares, mas eu acho que os órgãos que lidam com telecomunicações têm um papel nessa história também. Mas tem alguma coisa usada ainda, o 2G? Então, sim. Esse também é um grande problema, porque o 2G ele ainda tem uma parcela significativa de acessos. Hoje, os dados mais recentes da Anatel são de abril de 2025, temos ao todo 9,8 milhões de acessos que funcionam em rede 2G. Aí você vai falar assim, Lucas, isso é tudo celular de pessoa que não atualizou? Não, na grande maioria desses acessos são de tecnologia máquina-máquina, M2M, que aí é máquina de cartão de crédito, é sensor, é leitor, é relógio de energia, todos esses equipamentos aí que precisam de acesso à internet, e o 2G foi a tecnologia escolhida para isso. A Anatel já fala do switch-off de 2G e 3G, mas existe uma grande pressão também da indústria, principalmente dessas empresas que fornecem serviços de IoT, para não desligar o 2G, porque o custo de transição vai ser muito alto e tudo mais. Agora, tem que ver exatamente até que ponto vale a pena a gente manter esse tipo de rede. A gente vê, por exemplo, operadoras, a TIM tem um acordo com a Vivo de unificação da rede 2G em várias cidades. Então, como forma de economizar custo, uma operadora assumiu a rede 2G nessas cidades, a outra operadora nessas outras cidades, elas compartilham a rede entre si para conseguir atender a base remanescente de 2G. Mas isso não é viável a longo prazo. Primeiro porque é um espectro que está sendo praticamente desperdiçado. Tem lá meia dúzia de máquina de cartão pendurada
pendurada por antena, tem custo de energia para isso, e é um espectro que poderia ser utilizado no 4G ou no 5G para melhorar a qualidade do serviço para todo mundo, né? Então, é difícil, porque a gente precisaria realmente de desativar o 2G e forçar a migração aí para o 4G e para o 5G. Algumas indústrias também falam, é porque tem algumas regiões que o 2G só chega. Gente, é mentira. Pode até ter, na verdade, mas não é por conta da tecnologia 2G. Aí já é uma falta de vergonha na cara das operadoras que precisam instalar as antenas naquelas determinadas regiões, porque falando de alcance de sinal, um 4G de 700 MHz você consegue muito mais do que o 2G. Então, esse argumento para mim não vale. Falta ali realmente investimento de otimizar ali a rede, levar o sinal 4G para todos esses lugares, mas não é uma questão da tecnologia em si. E tem um outro ponto que, pelo que eu estou entendendo da história, você está falando do lado da operadora desativar o 2G e de dispositivos máquina M2M, né, que acessam via 2G também, mas o celular não tem nada a ver com essa história no final, né? Tipo, ela pode desativar tudo e ainda assim a brecha ainda está aberta. Sim, mesmo que as operadoras desliguem o 2G no Brasil, esse tipo de golpe pode continuar acontecendo. Acho que a única coisa que poderia coibir esse tipo de coisa seria se uma Anatel, por exemplo, instaurasse uma norma de tipo assim, os celulares homologados a partir de hoje precisam, por padrão, vir com 2G desativado. Se o usuário quiser ativar o 2G, ele pode ir lá no menu de configurações. Porque às vezes, aqui já é um recorte muito, muito, muito específico. Sei lá, fulano vai viajar para outro país e nesse país a rede 2G ainda tem uma cobertura maior. Então pode ser que o celular precise do 2G funcionando, um usuário precise disso, mas ele vai ter essa opção ali ativando, mas manualmente. Que é um pouco do que o caminho que o Alecrim falou, né, da União Europeia. Eu vejo a Anatel fazendo isso. Imagino que isso seria possível de ser feito, até porque os celulares já tem esse tipo de recurso, né? É só ativar o toggle ali por padrão e pronto. E seria algo que, sei lá, em um upgrade ali de sistema, você já ativa em todos os celulares, né? Um update do Android, um update do iOS, já aplica em todos os celulares que estão funcionando. Quase todos, né? Nunca serão todos, mas enfim. Sim, igual a gente tem a chamada verificada, que eu só ouço ver e nunca vi. Mentira, na verdade, enquanto eu ainda estava no Tecnoblog, teve um leitor que me mandou um e-mail falando que ele tinha recebido uma mensagem, uma chamada com origem verificada. Ele me mandou o print. Esse é o único relato que eu tenho desse tipo de ligação, né? Mas é a mesma coisa. Com o update de software, você consegue ali com que a maioria dos Androids e iPhones tenham esse tipo de proteção. Não precisa ser uma atualização de versão. Tipo, você não precisa passar do Android 15 pro 16 para fazer isso. É uma atualização de software simples que provavelmente não precisaria nem gastar muitos dados, sabe? Assim, não seria algo que faria o usuário ficar um tempo lá atualizando o aparelho, né? Kbytes. Exato. Mas aí, obviamente, que assim, ainda seria uma medida paliativa, porque não dá para garantir que todos os usuários vão fazer essa atualização. No caso do iPhone, como a Apple tem um controle maior sobre o ecossistema dela, ela consegue fazer a maior parte dos usuários dela atualizarem as versões do iPhone, do iPad, etc. Eu acho que ficaria mais fácil. Mas no Android, como a gente tem essa questão da segmentação, pode ser um pouco mais complicado, ainda mais se a gente levar em conta que tem aparelhos, por exemplo, que vieram da China, que o pessoal comprou de importação, e de repente esses aparelhos podem não ser incluídos nessas normas, né? Então, e fora que assim, pode simplesmente acontecer da pessoa receber a atualização e não instalar, às vezes a pessoa nem sabe o que é aquilo e deixa passar, né? Então, ainda seria um paliativo, né? Não seria uma correção que pega absolutamente todo mundo do dia pra noite, mas também não tem como, né? Uma outra solução seria o quê? A gente ter, por exemplo, um filtro de spam mais ativo dentro do SMS. As fabricantes até tentaram soltar filtros mais avançados, né? A Apple é bem... Não dá nem pra chamar de filtro, né? Mas tem ali caixas separadas para SMS diferentes, enfim. Mas se tivesse algum controle de spam, tipo o que a gente tem a nível de Gmail, por exemplo, um e-mail, já ajudaria também a tirar essas mensagens, não notificar, não mostrar ali para uma pessoa que
não entende tanto de tecnologia e não atualizaria o celular. Mas também exigiria um upgrade do sistema ou a troca completa do aparelho para um aparelho que já está com isso habilitado de fábrica. Então não tem um jeito do dia para a noite você resolver o problema para todo mundo. Lógico que tem como você aplicar numa grande quantidade de aparelhos, mas aí também viu o que o Alecrim está falando. iOS aplica mais rápido. Android exige passar pelas fabricantes, então tem uma fragmentação maior, que até chegar em todo mundo também demoraria um tempo maior. Recentemente, agora em maio de 2025, o Google anunciou uma atualização para Android, uma tecnologia nova para Android, na verdade, que tenta detectar fraudes por SMS, que já existe algo do tipo, mas eles querem tentar agora usar a inteligência artificial para conseguir identificar padrões que não dependam exclusivamente dos servidores da empresa para conseguir fazer esse trabalho. E é algo que pode funcionar bem, mas entra nisso que o Mobilon falou agora. Isso vai exigir uma versão atual do Android, no caso seria o Android 16. Então, de novo, você tem esse problema de ser uma solução paliativa, porque você vai ter uma parcela muito pequena da base de total de celulares Android que vai ter compatibilidade com esse recurso. Então, é sempre uma briga de gato e rato, né? Um correndo atrás do outro, assim, porque não tem nenhuma solução 100% definitiva, pelo menos no contexto atual, né? Agora, eu queria jogar esse papo para um outro lado, que é sobre a utilização de SMS. Gente... Dá até tristeza pensar nisso. Eu fiquei muito surpreso quando o motorista que foi preso, o motorista que carregava a Herbie falsa... O carro do golpe? O carro do golpe. Ele recebia R$1.000 por semana, só pra andar. Imagina o que essa galera conseguiu faturar só no golpe. Porque pra mim, isso é muito fora da curva. Porque o meu aplicativo de SMS, ou mensagens aqui no meu telefone, só tem lixo. Exatamente. Só tem lixo. Eu já bloqueei tantos números que eu já não confio mais em utilizar... Assim, eu já não confio de forma alguma por conta de vulnerabilidade. Mas quando eu preciso receber algum código de segurança, eu nunca escolho a opção do SMS, porque a probabilidade desse número estar bloqueado é muito grande e eu nunca vou nem receber. Sabe esse golpe que eu acho que todo mundo já recebeu ou ainda recebe, de você receber uma ligação falando que o seu celular, aliás, que o seu cartão de crédito pode ser bloqueado porque tem uma compra não reconhecida. Acho que todo mundo já recebeu isso, né? Sim. Eu tenho até um padrão, porque assim, eu recebo esse tipo de chamada quase todos os dias e eu sei porque eu não atendo a ligação, mas fica ali no iPhone, ele consegue transcrever a mensagem, né, no recado de voz. Então, por ali eu já consigo ver que era um golpe mesmo. E geralmente tem um padrão que é assim, eu recebo a ligação, não atendo, assim que essa primeira ligação é desligada, vem outra na sequência. Então, são sempre duas comigo. Então, mas assim... Mas sabe por que você recebe essa segunda ligação? Porque você tem esse voicemail ativado. Por quê? Então... Como tudo é um robô, o telefone ele atende a chamada. Então, pro outro lado, ele entende que você atendeu a chamada. A linha existe, tá funcionando... Se ele sabe que essa linha é capaz de atender chamadas, ele vai tentar te ligar muitas vezes. Então, eu fiquei uma semana com essa função ativada quando teve a atualização do iOS no ano passado. Já desativei porque realmente o número de spam aumentou muito. Mas o ponto aí é que assim, por que a gente ainda recebe essas ligações se esses golpes teoricamente são manjados? O fato é que muita gente cai neles. E com SMS é a mesma coisa. As pessoas ainda caem com uma certa frequência, principalmente pessoas que não têm muita familiaridade com a tecnologia, porque o grande problema desses golpes de phishing em geral, que pode ser por e-mail, por WhatsApp, por SMS, etc., é que eles adotam um tom alarmista que meio que desliga os mecanismos de segurança da pessoa que estiver menos preparada para lidar com isso. Então, por exemplo, um dos que eu recebi recentemente colocava assim, o SMS, né? Falava assim, olha, sua linha vai ser bloqueada, pague a fatura de, não sei, acho que era uma fatura de quase R$300 para liberar não sei o que. Aí a pessoa fala, nossa, eu não posso esperar minha linha ser bloqueada. A pessoa entra no desespero. Outros que eu já vi acontecendo, fala que a pessoa era algo assim, último aviso, a sua conta de luz vai ser desligada, não sei o que. Então são sempre coisas que tentam deixar a pessoa meio desesperada e aí ela acaba perdendo o filtro que faria ela numa condição normal desconfiar daquilo. Então eu acho que o problema é esse. A gente tem pessoas com níveis muito variados de conhecimento
equipamento, e isso acaba sendo uma forma que viabiliza esses golpes, porque assim, vamos supor que o cara parou lá numa esquina, disparou 50 mil mensagens de SMS, que chegaram a 50 mil pessoas. Se 15 caírem naquele golpe, pô, o cara já sai no lucro. É lógico. 15 pagando um valor alto ali, cara. Pois é. E várias vezes no dia, né? Só pra voltar um passo, só queria explicar também, acho que ficou intuitivo, deu pra entender, mas o carro do golpe é uma das técnicas que os criminosos usam, que em vez de você alugar um apartamento no nome de um laranja e deixar a antena na janela, você coloca a antena em um carro e esse carro fica rodando pela cidade e aí paga lá uma grana pro cara ficar dirigindo, né? Mas esse lance do SMS tava me lembrando uma história recente com meu pai, inclusive. Ele recebeu uma conta da Vivo por e-mail, essa conta era falsa, e ele me mandou desesperado, mas eu já paguei a conta, por que tá vindo cobrando esse valor de novo? E aí eu peguei e falei, pai, é só olhar o e-mail da onde tá vindo, tá vendo que não é e-mail da Vivo? Era um subdomínio, não sei da onde, assim, né? Então ignora. Mas certeza, não vai dar problema, não vai cortar a linha, tá? Eu falei, não, pai, é golpe, não é real. Então tá bom, então, beleza. Aí, todo mês ele recebe a conta da Vivo por e-mail. Todo mês ele desconfia que não é a Vivo. E aí eu falei, pai, mas tá no e-mail da Vivo. E ele vem assim, desesperado. Não, mas tá vendo? Geralmente eu recebo do financeiro @Vivo. Agora tá vindo do contato @Vivo. Eu falei, não importa, é @Vivo. É isso que importa, né? Mas por ter mudado o endereço ali no começo, ele já acha que é golpe, que não é da Vivo, né? Então é isso. Pessoa que não é do meio, não entende, ou nunca caiu num golpe desses, né? É muito mais fácil dela abaixar a barreira de proteção, né? Como a Alecrim falou, e acabar caindo no golpe. Esse lance da barreira de proteção é muito real, porque eles colocam uma mensagem muito alarmista. Eu tô aqui com um print de uma mensagem que um amigo recebeu, escrito assim: Mercado Livre, consta irregularidade no pedido, regularize e evite impacto no CPF. Aí você pensa, uma coisa séria, né? Aí quando você vai ver o link, https://entrega.gay/ um monte de número. Tipo assim, nem pra pegar um domínio qualquer, assim, mais verídico, as pessoas colocam. Se nisso aqui a galera já cai, não precisa sofisticar tanto assim o golpe, né? A maioria nem vai ver o endereço do domínio, né? E o SMS especificamente tem um agravante, que é o fato de que, como esse tipo de mensagem tem um limite muito pequeno de caracteres, é muito comum até que mensagens de legítimas que vêm de operadoras, que vêm de empresas de cartão de crédito, etc., eles sejam abreviados ou escritos de maneiras incorretas, por exemplo, sem vírgula ou sem acento, para evitar que a mensagem fique legível. Então isso também acaba favorecendo, de certa forma, a dificuldade que as pessoas podem ter de identificar se um SMS é falso ou é legítimo. Uma grande ironia é um SMS, eu até procurei aqui, eles mandaram ele em 2021. Um SMS da Febraban, que é escrito assim: #fique esperto, tenha atenção redobrada com mensagens que contenham links de remetentes desconhecidos ou duvidosos, saiba mais. E tem um link, só que é um remetente desconhecido. Então até a própria campanha de educação ali já coloca um link, tipo assim, o que eu faço? Se é pra eu não clicar no link, por que eu vou clicar nesse link? Um paradoxo. Total. E o que eu acho mais interessante nessa história toda é que esse tipo de equipamento de AirBs fakes, eles são antigos, né? Na verdade, dependendo do país, até as autoridades policiais já usavam esse tipo de equipamento para rastrear, sei lá, criminosos, fazer algum tipo de investigação que envolve uma parte técnica mais avançada. E depois, a gente começou a ver isso acontecendo também em outros países. Eu já encontrei referências, por exemplo, sobre isso em 2018 e 2019, que as pessoas usavam esse tipo de mensagem falsa, ou então esse tipo de aparelho que dispara essas mensagens falsas, para fins de espionagem mesmo, ou então, por exemplo, para tentar pegar uma pessoa específica, sei lá, o cara quer passar um golpe num empresário e aí ele vai ali onde o empresário está localizado, tenta com isso interceptar o aparelho dele com mensagens falsas e tal. Mas essa coisa de usar de maneira massiva para pegar o público em geral é meio que uma coisa de brasileiro, né? A gente sempre dando o exemplo negativo, mas ainda assim um exemplo, né? Então, acho que é por isso que também as autoridades, de modo geral, não só no Brasil, demoraram um pouquinho para se preocupar com esse assunto, porque até então, os casos que usavam esse tipo de ação eram isolados. Aqui no Brasil que a coisa começou a ficar meio dramática. Então, eu acho que agora que a Anatel já está olhando para isso, ela está totalmente ciente desse problema, é que a gente pode começar a ver alguma iniciativa para amenizar a situação, mas é muito engraçado que esse tipo de equipamento é relativamente antigo.
antigo. Até que nem o Lucas mesmo explicou o motivo, né? Se a gente pensa em rede 2G, a gente tá falando de um tipo de tecnologia que tem, por exemplo, um padrão de criptografia muito fraco. E é natural, né? Porque as redes 2G remetem ao quê? Aos anos 1990, anos 2000. E aqui naquela época a gente tinha... Era o que havia de mais moderno, né? Depois é que a gente foi evoluindo. Então, já naquela época já era normal ter algum tipo de equipamento que explorava essa fragilidade, mas, de novo, eram coisas usadas por policiais ou até por operadoras para algum tipo de teste, mas não algo que chegava na esfera criminosa de uma forma tão brasileira, né? A diferença entre um ladrão de rua e um crime organizado, né? Acho que esse é o ponto. A operação é muito estruturada, alcança muita gente. É diferente, por exemplo, daqueles golpes de SMS que são disparados da cadeia, saca? Que o cara manda, tipo, só fatura da Claro, não sei do que lá. E tá tudo escrito errado, né? Tipo, tentando te pegar de alguma forma. Aqui não, cara. É um negócio muito estruturado. Você entra num site de phishing. Esse site também, o design tá super parecido com o original, que faz você pensar que é uma mensagem original, oficial mesmo do serviço, né, daquela empresa ali. Então é um negócio mais planejado, mas pela natureza de como é feita, é uma antena, essa antena é apreendida, ela não está conectada a ninguém, o apartamento que está sendo alugado também está no nome de um laranja, então como que a polícia descobre quem que está por trás, como que ela prende os responsáveis, isso é um desafio, e é um desafio até para a Anatel ou para as operadoras, né, porque como que você faz para saber se está rolando agora, neste momento, o golpe? Isso que é muito difícil, porque envolve uma operação gigantesca. Porque primeiro a operadora precisa identificar a interferência na sua rede. Então ela tem ali seus alarmes e tudo mais, e aí ela vai averiguar o que está acontecendo. Chega no local, tem que ir presencialmente, ver que está tudo certo com o equipamento, que não está nada desregulado e tem alguma interferência vindo externa. Quem que tem competência para poder fazer esse tipo de coisa? É a própria Anatel. As operadoras pagam a licença e um dos deveres da Anatel é garantir o acesso àquele espectro. Se tem alguém fazendo interferência naquele espectro, tem alguma coisa errada. A Anatel monitora as interferências ou as operadoras monitoram? Como é que funciona? As operadoras identificam as interferências e enviam isso para a Anatel, porque a Anatel tem que monitorar o uso de espectro, tá? E isso não é uma tarefa fácil, envolve uma equipe, envolve equipamentos que são caríssimos, profissionais treinados. E quando a gente fala, por exemplo, de uma antena que está num apartamento em São Paulo, beleza, a antena tá lá fixa, né? Agora, e o carro do golpe, que tá cada hora num lugar? Caraca. Exatamente. Olha o pesadelo para você conseguir identificar isso. Porque quem identificou o carro do golpe não foi a Anatel. Eu posso estar falando bobagem aqui, mas se eu me lembro bem, foi a polícia que achou um carro suspeito. Teve um caso que a polícia descobriu por acaso, porque ela parou um carro que tava com... tinha alguma atitude suspeita dentro desse carro. Sim. Se não me engano, ele tava com os faróis apagados e era de noite e tal. Aí a polícia parou o carro, aí quando parou o carro que foi revistar, descobriu o equipamento. Porque se depender da Anatel para poder achar um carro do golpe, cara, é inviável. Você tem que manter uma equipe rodando a cidade de São Paulo, atrás de interferência. E é um trabalho difícil e complexo, sabe? Não é viável você ficar fazendo isso. O carro era alugado, até isso, o carro era alugado, então eles alugam o carro, contratam o cara e o cara fica circulando em regiões que tem muito congestionamento em São Paulo. É o auge da terceirização. Né? E você vê como a Anatel é tão rigorosa com esse aspecto que numa das reportagens que falavam sobre esse tipo de apreensão, eles mencionaram que o equipamento que tinha sido apreendido originalmente tinha sido desenvolvido para fins, entre aspas, lícitos, que a ideia do cara que desenvolveu, da equipe que desenvolveu, era colocar esse equipamento em pontos específicos, por exemplo, um shopping, e aí fazer propaganda para alguém que estivesse passando por ali, sabe? Você tá lá passando, de repente você recebe um SMS da loja que tá a 10 metros na sua frente. Eu também acho isso errado, mas enfim. Invasivo pra caramba, né? Pois é, mas enfim, teoricamente esse seria um uso lícito, né? Mas obviamente que a Anatel não aprovou esse tipo de equipamento. Aí aproveitaram a ideia e falaram, bom, já que não dá pra utilizar pra isso, alguém teve a sacada de utilizar pra aplicar golpes, né? E aí estamos nesse cenário atual. É porque eu fico pensando, por exemplo, na internet. Eu gerencio aqui o servidor do Tecnoblog. Direto tem ataque que a gente tá recebendo. DDoS, tem um monte de tipo de ataque que a gente
gente recebe. Ou às vezes um crawler que tá fora de controle e fica rastreando muito, e aí o efeito é parecido também com o DDoS, né? Que quando tem muito request é o servidor e o servidor não aguenta e cai. Então, beleza, vamos dizer que é mais ou menos essa ideia que tá rolando ali com as antenas da operadora. Você tá disparando, tá gerando interferência, a rede vai criando sombras ali em certas regiões por conta desse carro que tá andando. Mas, cara, eu entro aqui num painel do firewall e eu vejo, sei lá, padrões, um IP, vários IPs, uma faixa de IPs, uma região que geralmente vem de países aleatórios, Turquia, ou usa servidores baratos, tipo OVH. Então tem certos padrões que você vai identificando uma combinação de padrões aqui. OVH que tá vindo da Turquia, que não sei do que lá, bloqueei esse padrão. Beleza, derrubei o ataque. E acabou, eu não saí da minha cadeira pra isso, né? Agora com um carro que tá circulando e, de repente, rolou uma sombrinha ali na Paulista às 2h, mas já passou. Aí rolou outra ali na 23 de maio às 3h30, mas já passou também. Tipo, não dá tempo de você ir atrás e se mexer. E você não vai ligar pra polícia e falar assim, fica procurando aí porque tá rolando, né, umas sombrinhas em certas regiões de cobertura da operadora. Então, que tipo de estratégia você usa, cara? É isso que eu fico pensando. Até quando é antena fixa, você fica quantos dias disparando o golpe ali até alguém ir lá e aí você faz o quê? Você chega na região e você fica dando um rolê pelas ruas e olhando as janelas dos apartamentos para ver se tem alguma antena em alguma janela, né? Como que você mitiga, né, o problema ali? E até você mitigar, quantos R$1.000 foram roubados nesse período todo? Uhum. É complicado. Olha, eu moro, por exemplo, num condomínio que tem 400 apartamentos. O do lado são 600. No outro lado oposto, acho que são 200. Quer dizer, num quarteirão que você leva, sei lá, 3 minutos para percorrer de ponta a ponta, são pelo menos 1.000 apartamentos. Então, imagine, você sabe que o problema vem dali daquela região, mas como é que você vai entrar 1.000 apartamentos para saber de onde que é? Óbvio que tem ali algum jeito de, talvez, de rastrear, de saber exatamente de onde tá vindo um sinal. Sim. Mas isso se aquele sinal estiver ativo naquele momento. Se o cara desligou a anteninha lá, já bota tudo a perder. E se for um carro, né, que é o que a gente tá falando, de repente o cara, já viu polícia chegando, alguma coisa assim, ele já dá a volta ali e vai embora, quer dizer... Ou aperta um botão, desliga. A criatividade é infinita. Ele pode se passar por um carro de uma operadora que fica na rua lá fingindo que tá arrumando alguma coisa de poste. Pode fingir que ainda coloca um adesivo no carro, né? A serviço da Vivo. Pois é. Não, e dá pra usar isso porque se de repente o cara tá lá com um aparelho lá de telecomunicações e tá um carro da Vivo, de repente fala, não, esses caras são realmente profissionais da Vivo. Dá pra se passar por isso, né? Então você vê, cara... Põe uma escada aí no bagageiro e pronto. E fora tudo isso que a gente está comentando, tem um outro aspecto que eu acabei pensando nisso tão logo esse tipo de notícia começou a surgir na mídia, que é o fato de que, como esses equipamentos são relativamente fáceis de serem movidos, né? Que nem a gente está comentando aqui, você pode deixar isso num carro, dá para aplicar golpes localizados, ou seja, voltados a uma região específica. Então você pode imaginar, por exemplo, uma cidade que tem, sei lá, 10 mil, 15 mil habitantes e você para um carro ali na pracinha dessa cidade, faz algum golpe envolvendo o mercado que tem na região, porque essas cidades vão ter, sei lá, no máximo 1 ou 2 mercados de porte suficiente para atender a cidade. Aí você pode falar, olha, o mercado tal tá com uma promoção de 50% de desconto se você preencher esse cadastro aqui e cadastrar seu cartão de crédito, por exemplo. Beleza, você vai lá, dispara esse SMS, captura ali os leads, né, para usar o termo do marketing, ou seja, captura ali as vítimas, ali os cadastros e vai embora. E nisso daí, que nem eu falei, por exemplo, se você dispara numa cidade de 10 mil habitantes, se essas mensagens chegaram a, vamos supor, 800 celulares e desses 800 celulares, 10 pessoas caíram no golpe, cara, já é lucro, né? Porque o que eles fazem é disparar em massa para pegar algumas poucas vítimas, né? Então, dá para fazer isso de uma maneira direcionada. Você pode pegar uma cidade pequena ou um bairro específico. Se tiver havendo um show, por exemplo, sei lá, vai ter o show do Amado Batista numa região. Aí você vai lá, coloca essa mensagem e dispara alguma coisa na
região ali do show relacionada a esse artista e, cara, você começa a explorar as possibilidades, você vê que o negócio é meio tenso, pra não dizer outra coisa. Você pega um bairro com uma população mais idosa ou mais próximo de algum asilo grande aí, e é justamente uma população mais vulnerável a cair em golpe, né? Então, é complicado. Eu sei que a IA tá chegando pra substituir todo mundo, né? Então já tô procurando no Mercado Livre que quanto custa uma antena RB. Quem sabe, o futuro tá aí. Às vezes a própria IA cria pessoas que caem em golpe de IA. Então aí você resolve tudo no próprio ecossistema. É isso, automatiza o golpe. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, você já recebeu esse tipo de SMS com um link pra um site de phishing, falando pra você resgatar suas milhas que elas iam expirar, ou pra você pagar uma conta que tava em aberta, senão seu nome ia ficar sujo? Manda lá seus comentários. Se você não recebeu, você não é brasileiro, provavelmente. Mas se você já caiu, conta pra gente como é que foi também a dor aí. Manda lá no Caixa Postal Tecnocast, no Telegram ou no Zap. O link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @ealecrim. E eu, @Lucas Braga no Blue Sky ou Lucas EG Braga no Threads e Instagram. Eu não uso mais o Twitter. Bom, esse Tecnocast vai ficando por aqui. A gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Até a próxima. Tchau, pessoal. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.